Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, Fábio. Temos mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Nós vamos conversar agora com o Guilherme Dietz, assessor econômico da FEComércio São Paulo. Vamos falar aí sobre as empresas e o consumidor no pós-pandemia do coronavírus. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Guga, Fábio. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Guilherme, a FEComércio lançou um e-book sobre como os traumas do surto da Covid-19 vão impactar nas relações de consumo daqui para frente. Você pode nos falar sobre esse estudo? É um estudo que a gente avaliou vários pontos aí da relação consumidor e empresas, né, que a gente está vendo uma mudança muito drástica, né? A gente viu que esse novo normal haverá muitas mudanças e, por isso, os empresários têm que ficar bastante atentos a essa mudança, ou seja, o comportamento do consumidor muito mais ligado à tecnologia, ele muito mais esperto, muito mais com informações sobre os produtos, querendo um atendimento muito mais exclusivo. Então, são algumas formas que a gente uniu aí nesse e-book para poder dar umas orientações para os empresários nesse momento de recuperação e não ficar fora das novas tendências. Guilherme, você disse que o consumidor está mais exigente, é isso? Quando você fala em exigência, o que exatamente ele procura no varejo na hora de efetuar as compras dele? O que ele está de exigente é a questão que ele está o tempo todo ligado no seu celular. Seja ele está no ônibus, seja está no trabalho, ele está no celular o tempo todo. Então, por exemplo, se ele vai comprar uma televisão, ele já sabe qual o modelo, qual o preço médio do produto, quais as configurações, se é Smart TV, se tem os aplicativos, se não tem. Então, ele já chega na loja com todas as informações. Então, se o funcionário não souber responder às perguntas dele, provavelmente ele vai para o seu concorrente ou até mesmo para o e-commerce, né? O e-commerce tenha sido a saída importante para grandes varejistas para poder desovar o seu estoque. Então, essa exigência que a gente fala é um consumidor muito mais atento, muito mais ligado, antenado nas novidades e nas informações. Quer dizer que às vezes o cliente está mais inteirado do produto que ele foi procurar que o próprio vendedor? Muitas das vezes sim. Por exemplo, ele está querendo ali, já tem uns 6 meses, já uma televisão nova, que tem um Smart TV, tem aqueles aplicativos de canal por assinatura, de YouTube, Netflix, a Amazon Prime. Então, ele já vai na loja já querendo saber qual é aquele modelo, né? Se tem aquele modelo disponível no estoque, porque também quer levar para casa o mais rápido possível. Então, muitas das vezes, ele já sabe qual o modelo, já sabe qual é a voltagem, já sabe qual o tamanho, se cabe ou não na estante, se qual o home theater que vai encaixar ali com a televisão, por exemplo, nesse caso. Então, ele já sabe muito mais informação. Obviamente, é uma questão da tendência de longo prazo, que a gente já vê há muito tempo, né? As pessoas já se inteirando aí com o computador, com o celular, as pessoas estão com muito mais informação e acaba chegando na loja com muito mais conhecimento. Aí o empresário precisa passar esse conhecimento também para os funcionários para não haver esse desalinhamento entre o que o funcionário sabe e o que o consumidor tem de potencial de saber. Guilherme, eu estou achando interessantíssimo isso que você está nos contando aqui, porque ao mesmo tempo que é uma dificuldade para o comércio, é também uma oportunidade, né? Porque aquele estabelecimento comercial que treinar bem a sua equipe e que esse consumidor chegar na loja dele e for bem atendido, o vendedor saber tanto das informações quanto o cliente, ou, obviamente, mais informações, provavelmente esse estabelecimento comercial vai sair na frente em relação ao concorrente, né? Mas não tenha dúvida. Essa nova tendência. O que a gente tem falado bastante é o seguinte: fala-se muito, olha, o empresário precisa ter mais conhecimento, precisa estudar o seu fluxo de caixa, gestão de estoque, etc. e tal. Mas quem está atendendo o consumidor na ponta é o funcionário. Então não adianta essa profissionalização do empresário se ele não passar as informações para os funcionários. Então você pode ter uma perda de energia, uma perda de eficiência nesse caminho, e o consumidor aí se sentir afetado por um mau atendimento, exatamente como a gente comentou, né? Esse funcionário não sabia as informações exatas do produto. Eu, particularmente, já tive algumas experiências recentemente do funcionário não saber se tinha um produto no estoque, qual era o tecido daquele produto, se teria alguma forma alternativa de
de preço. Então, assim, a falta de informação leva uma desconfiança para o empresário, para o consumidor. E à medida que ele vai até a loja e sente desconfiante, sente uma falta de informação, ele provavelmente não voltará nessa loja. Então, esse é o momento do empresário estar atento, passar todas as informações e conhecimentos para os funcionários para poder ter a máxima eficiência aí nas vendas. Agora, Guilherme, eu queria até que a gente fizesse uma analogia, né? Você falou de funcionários despreparados, você chega numa loja, de repente você é maltratado, o funcionário não sabe se o produto tem no estoque, às vezes ele não conhece o produto. Porém, por outro lado, você tem a tecnologia agregando, onde da sua casa você acessa um aplicativo, você procura o produto que você quer, você tem todas as informações dentro desse aplicativo, com um botão você compra tudo e alguns dias depois, geralmente, quando as empresas aí são eficientes, você recebe no prazo, antes do prazo. Você acha que isso tem sido um fator, né? E aí juntando, lógico, ao isolamento social, que foi o momento que nós passamos, isso tem sido um fator determinante para que os empresários pensem mais aí em investir em tecnologia? A tecnologia veio para ficar. E aí a gente separa em 2 pontos. Primeiro, o e-commerce, que é a venda online. E o outro é a digitalização. Ou seja, eu vou expor meus produtos, mas não necessariamente vou vendê-los online. Porque para você vender online, você precisa ter uma nova logística. Vamos supor, o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se eu colocar meu e-commerce, eu preciso ter essa disponibilidade de oferecer meu produto para o Brasil todo. Então, eu tenho que saber a logística, como será o frete, porque as pessoas querem a coisa imediata. Se eu demorar 15 dias úteis, por exemplo, para entregar na região norte, provavelmente eu vou ter uma avaliação muito ruim. Se o produto chegar de uma forma inadequada, tiver algum defeito, haverá uma demora ainda mais para voltar esse produto para o centro de distribuição e depois voltar novamente para esse consumidor. Então, a gente fala para os empresários, o e-commerce não é somente um puxadinho da sua loja física, ele é um novo modelo de negócio, por isso precisa estar bem antenado a isso. Agora, a digitalização é você expor os seus produtos no Instagram, Facebook, WhatsApp, estar em contato muito direto com esse consumidor. A gente fala sempre que as pessoas, na hora que vão procurar alguma coisa, agora, artigos de festa infantil, algum brinquedo, alguma coisa para o filho, para o pai, agora a próxima data é o Dia das Crianças, não estão olhando mais no Google. Eles vão no Instagram, eles vão nas lojas no Instagram e já perguntam ali se tem ou não um produto. Então, essa dinâmica está mudando e quem não inserir tecnologia e de uma forma eficiente no seu negócio vai ficar para trás, porque a concorrência está vindo com tudo, com tecnologia, com informação, saber estoque. E, às vezes, o empresário fica olhando, não, eu coloco um gerente na minha loja, coloco uns funcionários e vou avaliando ali como estão as coisas. E isso é coisa do passado. A coisa agora é você estar muito mais à frente do seu negócio, olhando os erros e acertos ali e as demandas dos seus consumidores para poder corrigir imediatamente e ter a máxima eficiência. E a tecnologia é o caminho. Olha, o consumidor, qual é o seu telefone, qual é o seu e-mail? Deixa eu entrar em contato com você. Quando tiver alguma promoção, eu te aviso. Então, essa interação veio para ficar e quem não entrar vai ficar para fora. Então, Guilherme, com tudo isso que você está nos contando aqui, da importância da tecnologia no momento atual, me vem outro questionamento. Se é difícil você ter o cliente, às vezes, no teu estabelecimento comercial, mais difícil ainda é mantê-lo, né? Então, como fidelizar o seu cliente se hoje as informações, como você mesmo disse, a pessoa olha no Instagram, olha no Facebook, olha em tantos lugares diferentes. Como é possível o comércio conseguir fidelizar o seu cliente? Está sendo uma tarefa cada vez mais difícil, né? A fidelização do cliente, e aí vai muito mais pelo atendimento, né? Você saber que você será bem atendido, que você vai conhecer o nome do funcionário, ele vai te tratar bem. Olha, se tiver qualquer problema aqui, troque seu produto, não tenha problema, vamos fazer uma forma de pagamento mais vantajosa. Não tem produto agora, mas pode deixar que eu mando para sua casa, qual o seu endereço, mora aqui perto. Então, são funcionários proativos. Eles não ficam esperando uma demanda, uma orientação do dono ou do gerente para poder resolver as coisas. Então, essa fidelização vai muito mais do atendimento e até mesmo você pode criar alguns tipos de promoções. Olha, comprando tantos produtos em determinado mês, você ganha desconto no próximo mês e isso vai
trazendo uma motivação para a pessoa voltar na sua loja, mas não adianta nada você ter um produto ali comum, um atendimento ruim, que a pessoa pode ter a promoção de 20%, 30%, que a pessoa não vai até a loja. Ela vai esperar um outro momento, uma compra online que vai estar mais ou menos no mesmo preço, ou a gente consegue monitorar os preços, por isso a gente orienta, né? Vai ter a Semana do Brasil agora em setembro, não adianta nada você colocar 50% de desconto, sendo que você fez a conta reversa, você fez pela metade do dobro, né? Você aumentou na véspera e reduziu para achar que está dando esse desconto. O consumidor está muito mais antenado. Esse viés aí de poder contornar o consumidor já não acontece mais. Então, a fidelização passa por um atendimento de excelência, e excelência cabe o empresário estar no dia a dia do negócio. Se ele passar as coordenadas para um gerente, que vai passar para um funcionário, a chance de dar erro acaba aumentando. Agora, Guilherme, você fala desse atendimento com mais qualidade e me remete à personalização, né? Então, você atender o seu cliente ali como se o seu cliente fosse um amigo, uma pessoa mais próxima até a você. Só que é possível isso para grandes estabelecimentos comerciais, porque para o pequeno eu até entendo que de repente dá para tratar o cliente pelo nome, mas e para o grande estabelecimento comercial? Como criar esse elo com o cliente sendo grande, tendo ali inúmeros clientes e inúmeros funcionários? Os grandes, eles acabam já tendo sua própria estrutura, né, de fidelização. Por exemplo, você pega os grandes supermercadistas. Ele já tem ali aplicativo com desconto, ele já sabe seu nome, seu perfil de demanda, de consumo. Então, ele já ataca nas promoções com customização, né? Isso aí, ele já tem grande estratégia, até mesmo capacidade de investimento em aplicativo e tecnologia para reconhecer esse consumidor e mandar e-mails, mandar Instagram, patrocinar nas redes sociais. Então, para os grandes, já é um trabalho já que vem sendo feito nos últimos anos. Agora, para o pequeno e médio, é preciso ter muita atenção, porque é exatamente como a gente falou, né? Eu, particularmente, já entrei em lojas e não fui notado pelo atendente. Você pergunta uma coisa, ele não sabe qual o preço, às vezes está na promoção. Um pequeno probleminha na conexão com o Guilherme Dietz. Os grandes... Pois não, voltou. Voltou. Oi, perdão. Então, os grandes, eles já têm seus próprios mecanismos aí de estabelecer essa conexão com o seu consumidor. Dificilmente a gente vai achar aquela relação, né, de chama pelo nome, saber onde mora. Isso aí cabe muito mais ao pequeno empresário. E quando a gente olha para o pequeno, falta muito ainda para ele chegar nesse consumidor de uma forma bem mais atrativa para que ele volte com uma frequência maior. Legal. Guilherme, outra coisa, né, que é muito discutido nos últimos tempos, você acha que com essa reabertura você já tem números aí, pelo menos previsões de uma retomada, né, do volume de vendas? Você sente ainda que a população está um pouco conservadora em relação a compras, a novas dívidas? Como você tem sentido o mercado e qual a previsão para os próximos meses? Vem aí Dia das Crianças, o Natal também se aproxima, né, no ano aí que as coisas aconteceram de forma muito dinâmica. Qual que é a previsão para a economia, principalmente a gente falando aí do comércio? A previsão aí para esse ano ainda é negativa, mas se a gente compara com a previsão que a gente fazia em março e abril, a gente está num cenário muito melhor. E isso deve-se a um grande motivo, o auxílio emergencial do governo, né, de R$600. Por exemplo, agora, o dado de junho que o IBGE soltou hoje, mostrou uma queda muito pequena, ali de 0,9% em relação a junho do ano passado, nas vendas. Quer dizer, no meio de uma pandemia dessa, a gente ficar muito próximo do que a gente vendia no ano passado já é um resultado extremamente positivo. E isso deve-se ao auxílio emergencial, que não deixou desestruturar o comércio varejista. E as famílias, praticamente 80% aí desses recursos, dos 150 bilhões, na verdade 200 bilhões de reais, 150 bilhões foram destinados ao comércio varejista, supermercados, farmácias, eletrodomésticos e eletrônicos. A nossa expectativa para o ano era de uma queda de 14%. Agora, com o auxílio emergencial, a gente está revendo essa projeção, uma queda de 7%. A gente conseguiu reduzir a metade o dano no varejo. Mas,
por mais que tenha essa revisão de projeção, a gente vê um cenário difícil ainda para o segundo semestre, porque o desemprego ainda está elevado e o desemprego é crucial aí na questão do 13º. Você tem menos gente empregada, ou seja, menos injeção de 13º no final do ano. Isso vai impactar negativamente as vendas de Black Friday, Natal, mas a conjuntura que a gente está olhando para o próximo ano já é mais favorável, ou seja, a taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia, está em 2%, a menor da história, a inflação controlada, e isso deve estimular os investimentos em produção, né, em obras, infraestrutura. Isso gera emprego, gera renda e, por consequência, aumento de consumo. Então, para esse ano, a gente não vê nada significativo de mudança, a gente vê pelo menos um amortecimento aí da queda por conta do auxílio emergencial, e para o ano que vem uma recuperação tímida, mas pelo menos já recuperando e olhando para 2022 com um crescimento um pouco mais rápido. Guilherme, eu não sei se o e-book da FEComércio ele trabalhou também esse tema, mas eu tenho uma curiosidade em relação à publicidade e comunicação nessa época de pandemia. Então, às vezes, a gente estava assistindo uma TV ali e via um grande varejista fazendo campanhas em plena crise, ali no ápice da pandemia, compre, né? Compre, compre. Enquanto outros optavam por falarem, fique em casa, tome cuidado, e quando isso passar, você nos procure que estaremos de portas abertas. Vocês estudaram como é que foi as consequências que essa comunicação, essa publicidade pode trazer para a imagem de algumas empresas depois que a pandemia passar? Olha, a gente não fez um estudo de imagem, né? Isso seria um pouco mais na área do marketing, mas a gente trabalhou sempre com bom senso, né? O bom senso de cada momento, o que é permitido ou não, né? Naquele momento de portas fechadas, o estímulo ao e-commerce ele era viável, né? Porque as pessoas não tinham como sair, não sabia se saía com máscara, álcool gel. Lembra que naquele mês de abril, ninguém tinha a menor informação sobre como se proteger. Agora, por mais que a gente não tenha aí a cura do vírus, a vacina, etc., a gente sabe que a gente tem o álcool gel, pode usar a máscara para sair, você tem outros meios de distanciamento. Então, o que a gente fala de comunicação foi muito mais de passar transparência no sentido de, olha, minha loja funcionará de tal hora a tal hora, o distanciamento será esse, a higienização está sendo feita para dar conforto para esse cliente visitar a loja no momento de reabertura. Mas a gente não olhou dessa forma, olha, de crítica a quem estimulou a ida até a loja nesse momento de pandemia. Cabe muito ao bom senso das pessoas, até mesmo dos consumidores, de entenderem se é o momento ou não para eles, se tem envolvimento com pessoas de risco, para sair nesse momento. É óbvio, né? É difícil você falar, depois de 4, 5 meses, da pessoa ficando em casa, dela não poder sair. Então, vai muito agora do bom senso das pessoas, de cada região. Umas regiões estão mais abertas do que outras. Então, não há uma regra, mas o que a gente fala é, seja transparente com esse consumidor. Guilherme, nós sabemos que as compras do comércio, principalmente para datas especiais, são feitas com bastante antecedência, né? Nós estamos agora em agosto e eu penso que 2 datas aí bem fortes do comércio deve ser o Dia das Crianças em outubro e, consequentemente, o Natal, óbvio, né? Nesse momento, o comércio ele está investindo em produtos, acreditando que a saída desses produtos será muito boa, tanto no Dia das Crianças, Natal, ou o comércio está bem receoso na hora de efetuar suas compras? O comércio ainda está bem receoso, né? Não há nenhuma perspectiva aí de uma melhora significativa nas vendas. A gente vê uma cautela dos empresários, pelo menos na sobrevivência, né? A gente passou esse período de pandemia aí de comércio fechado, as empresas tendo que viver um dia após o outro. Então é difícil você pensar no longo prazo. É óbvio, se a gente pensa no Natal, os varejistas estão fazendo compras agora no mês de agosto, setembro, para fazer seu estoque. Mas o estoque deve ser de um nível um pouco mais baixo do ano passado, porque já sabe que a demanda tende a ser fraca, né? O desemprego elevado, restrição de crédito, isso tudo impacta negativamente no nível de consumo. Então, a gente vê uma cautela dos empresários e os consumidores que estão indo ao comércio estão indo basicamente aos setores supermercados, farmácias, naquelas compras do dia a dia, e somente quando tem uma oportunidade
para compra de produtos duráveis, que é aí eletrodomésticos, eletrônicos, algum móvel, decoração, por conta desse isolamento. As pessoas fazendo home office estão encontrando a oportunidade, estão ficando mais em casa, então vão comprar uma televisão, vão comprar um computador, vão comprar um móvel para poder trabalhar aí no dia a dia, vão comprar algum produto de limpeza, algum aspirador de pó. Então essa demanda acaba sendo mais residual do que propriamente um novo conceito de consumo. Residual por conta da pandemia, mas daqui a pouco, nesse novo normal, muitas pessoas vão ter que voltar ao trabalho, não vão ficar nesse esquema de home office. Então, essa demanda para alguns produtos de adaptação serão reduzidos. Uma outra pergunta que me surge aqui nesse momento é a seguinte: eu tenho visto alguns comerciantes reclamando às vezes da tributação, dizendo que ficaram tantos meses parados, se de repente não teria como o governo ajudá-los de alguma forma, com os impostos futuros, ter um abatimento. A FEComércio chegou a conversar com os órgãos públicos, com o governo a respeito disso? Se existe alguma possibilidade desses comerciantes que ficaram tanto tempo parados, que vivem uma crise em seus comércios tão grande, ter algum tipo de perdão, de dívida ou abatimento de dívida tributária, Guilherme? O que a gente está olhando desde o início da crise é pelo menos uma postergação do imposto, né? A gente conseguiu, no estado de São Paulo, uma postergação no recolhimento do ICMS, a gente viu também no âmbito federal, do Simples Nacional. Então, mas assim, o que a gente propõe é somente a postergação, né? Não o não pagamento, porque a gente sabe nesse momento que os estados e municípios estão numa situação difícil financeira, né? Para ter que investir em saúde, ter que investir em educação. Então, não adianta somente tirar esse imposto, mas pode postergar. Alguns estão facilitando, outros não, mas a FEComércio tem aí constantemente conversado com os órgãos públicos, seja municipal, estadual e federal, para poder amenizar esse momento. A gente esperava aí que a crise passasse um pouco mais rápido, mas a gente está vendo que está sendo constante e a gente precisa conversar mais aí para poder ter um aumento desse período de postergação. E vai lembrar que ano que vem a gente está trabalhando também para postergação de IPTU, que é um custo aí grande para o varejista. Guilherme, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade, viu, Guilherme? Obrigado. Obrigado a vocês, é um prazer falar com a TV Alesp. Um abraço. Obrigado, Guilherme. Até logo.